Acho que congelou lá a máquina. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Baixa um pouquinho, por favor. Aquele que tem a esposa é o esposo. Eles estavam falando de Jesus, porque seguiam João, e João estava só preparando o caminho de Jesus. Aí chega Jesus, e Jesus começa o seu ministério. E aqueles que eram discípulos de João, então, que não tinham entendido direito ainda, ficaram enciumados. E começaram a falar: poxa, antes vinha uma multidão até João, para ouvir a palavra e se batizar. Agora tem uma multidão indo até o outro. Mas o outro que o próprio João já havia dito que era o Cristo. Então você vê como é que a mente humana é fácil de ser o diabo plantar dúvida. Olha como é que é fácil o diabo plantar uma dúvida, sentimentos ruins, pensamentos errados na mente humana. Porque pensa, se o próprio João deu testemunho de Jesus, sim ou não? Deu testemunho de Jesus Cristo. Agora Jesus está seguindo o seu ministério, as multidões indo a ele. Por que eu vou ficar então com ciúmes de João? Se João disse: ele é maior do que eu vim por causa dele. Se João disse que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, então por que vai haver qualquer tipo de ciúme ou de pensamento? É o diabo. O ser humano é dado ao sentimento, o ser humano é dado a essas emoções ruins. E o diabo se aproveita disso. Então João estava resumindo, ou lembrando: eu não falei que ele era maior do que eu não falei que eu não sou o Cristo, eu não falei para vocês. Por que vocês estão deixando a cabeça de vocês se encherem com esse pensamento, com essa dúvida, ou com esse ciúme de mim, como se eu estivesse perdendo? Então, o diabo está sempre procurando um jeito de desfocar a nossa fé, a nossa visão, tirar o foco, sempre querendo tirar o foco. Aquele que tem a esposa é o esposo, a igreja é a esposa, Jesus. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, quem é esse amigo do noivo? João, estava falando dele. Então eu sou apenas um amigo do noivo, ele é o noivo, a ele pertence a igreja. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, que é o Senhor Jesus. Então você vê que isso acontece muito também na igreja, né? Com as pessoas. Que João tinha aquela consciência, aquele entendimento. Que João também começou a ter uma fama. Ele começou a ficar, entre aspas, famoso. Começou a correr que havia um homem no deserto, onde as pessoas iam em multidões, ouviam a sua palavra e se batizavam nas águas. Então, estava atraindo multidão. João começou a ficar famoso. Mas ele tinha na mente dele aquele entendimento: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas aquele que prepara o caminho para o que há de vir, para o Messias. Porque você acha que o diabo não tentou João para ele ficar orgulhoso? Tentou ou não? Olha o trabalho que você está fazendo, olha o trabalho maravilhoso. São os pastores que hoje em dia, pastores, bispos, saem da igreja, né? Porque eles estão usando o nome de tudo emprestado. Estão usando o nome de Jesus, estão usando a palavra de Deus, estão usando a unção que Deus deu. São apenas um instrumento. E aí, se o trabalho floresce, se as bênçãos acontecem, eles, ao invés de diminuir, o que eles fazem? Eles querem aparecer mais. Eu faço mais. Meu ministério, minha reunião é mais abençoada. Todos nós corremos esse risco. Você não prega a palavra, você não tem esse risco. Mas você corre o risco de você começar a usar a fé
e você começar a vencer, prosperar, resolver o problema de família, qualquer tipo de problema, e a tua vida fica boa. E o diabo querer tentar você achar que você tem fé. Eu já vi testemunhos, pessoas que se perderam. Já vi pessoas que se perderam. Lá em Brasília mesmo tinha um que dava testemunhos, parece um pastor pregando. Dava um testemunho, parecia um pastor pregando, e com fé, e falava, e passava a fé, saiu da miséria, do lixo, para um empresário muito bem sucedido. Mas eu vi, quando eu vi o testemunho dele uma vez, não estava lá ainda, quando eu cheguei já estava caindo. Eu vi o testemunho dele e eu tenho fé. Tem gente aí que aceita, tem gente, eu não aceito. Quer dizer, ele já estava fazendo comparação. Eu estou arrebentando, não é porque Jesus vive. Eu estou arrebentando, não é porque Jesus morreu por mim. Eu estou arrebentando, não é porque tem uma palavra que se cumpre. Não, porque eu tenho mais fé que muita gente aqui que aceita. Eu não aceito. Ô Espírito Santo, que o Senhor me ajude. Você está compreendendo, gente? Você vê como é que é sorrateiro? As bênçãos se tornaram maldição para ele. A fé dele se tornou maldição. Porque até a fé, de quem vem a fé? Tudo vem de Deus. Sem Deus, quem somos nós? O que éramos quando chegamos aqui? Porque ele dava testemunho que estava arrebentando. Mas quem era ele antes de aprender a fé? Quem era ele antes de saber o que estava escrito? Não era nada, não era ninguém. Nenhum de nós. Sim ou não? Você vê que o diabo ele não perde tempo. O diabo encontra, se você deixar, se eu deixar, o diabo vai encontrar até nas nossas bênçãos. Ele vai encontrar ocasião para nos derrubar. Ele vai encontrar ocasião para nos destruir. Se a gente não estiver atento à comunhão com Deus, isso é o principal, prioridade. Comunhão com Deus. Ele vai encontrar espaço para nos destruir. E eu vi tantas outras pessoas assim, que davam testemunho, e às vezes diziam, tem gente aí que eu conheço que está derrotado, tem gente aí que eu conheço que está assim, assado. Não, eu não aceito. Então não estava promovendo Jesus, estava promovendo a si mesmo. Não foi a palavra de Deus que mudou. Não foi a fé no Senhor. Não, foi minha fé. Porque eu tenho fé. Quer dizer, a pessoa foi enganada. Foi iludida. Então uma coisa que eu nunca podemos perder isso de vista. Que eu diminua. E ele cresça. Quanto mais a gente crescer, vencer, seja na vida, resolvendo problemas, na comunhão com Deus, mais humilde a gente tem que estar, mais consciente de que se estamos evoluindo em qualquer que seja, ou em todos os aspectos, foi porque primeiro Jesus morreu por nós na cruz. Toda a glória e honra é a Ele. Então a gente tem que se conservar ali, aos pés de Jesus, nunca levantar a cabeça. Eu sou, não somos nada. Então tem gente que cai nessa armadilha do diabo, do orgulho, tem gente que cai na acomodação. Então, ao invés dela diminuir, poxa, meu Deus, eu estava na lama, eu estava destruído, eu usava droga, eu estava casamento acabado, enfim. Poxa, o Senhor me restaurou, o Senhor me curou, o Senhor me tirou das drogas, o Senhor me deu o teu espírito, o Senhor restaurou minha família. Meu Deus, o que mais eu posso fazer? Como que eu posso me manter aos teus pés e te agradar? Eu quero fazer mais, eu quero servir o Senhor. Não, agora ela quer crescer. Ao invés dela diminuir no seu ego, nos seus desejos pessoais, projetos pessoais, e buscar os projetos de Deus. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer me usar enquanto eu estiver aqui nessa terra? Ela quer fazer crescer os projetos dela e Deus passa a ser um instrumento para ela realizar seus projetos. Tem gente que ela busca de Deus coisas para servir o diabo. Ela quer ficar curada para poder curtir a vida. Beber, fazer tudo que ela não pode fazer porque é doente. Ela quer prosperar porque ela quer curtir a vida. Ela quer passear, quer ir para a gandaia, fazer o que ela não pode porque não tem dinheiro. Então, às vezes, ela está buscando coisas em Deus para poder servir melhor a si mesma. Servir melhor a si mesmo. Só a si, só pensa em si. Então, João disse, nós temos que, quanto mais a gente diminuir e Jesus aparecer na gente, quer dizer, suas ideias, seus pensamentos, sua vontade, mais forte a gente fica. Quanto mais Jesus diminui na gente, seus pensamentos, sua vontade, seus projetos, e mais a gente cresce nos nossos projetos, nos nossos sonhos, só pessoais,
que só dizem respeito a nós e a nossa família, mais fracos a gente fica, mais vulneráveis, até acabar caindo. Deu para entender? Deu para entender? Então você vive em função de quais sonhos e projetos? Seus ou de Deus? Não sei. Você tem que avaliar. Você tem que avaliar. Às vezes você está aqui dentro, você só está aqui por conta do poder. Não, se eu tiver comunhão com Deus, eu vou ter poder, eu vou vencer, eu vou prosperar. Então, eu estou, 2025 até 2030, já vou ter um carro, 2, eu vou ter a loja, a casa, vou poder, vou juntar isso, até 2030 eu vou me formar, eu vou isso. Você só está pensando. Isso é errado? Não, é errado quando você põe isso acima dos projetos de Deus. Às vezes você não sabe nem o que é a vontade de Deus, você quer impor a tua. Sempre você tem que estar em conexão com Deus. Ele vai guiar você na sua formação, no seu trabalho, em tudo Ele vai guiar você. Porque a vontade de Deus é boa e perfeita, além de ser agradável. Então, quando você deixa Deus conduzir você, a condução vai ser o quê? Vai ser perfeita. Você acha que Deus vai conduzir? Você vai diminuir no seu achar, no seu pensar, nos seus projetos, para se entregar à vontade de Deus. Você acha que a vontade de Deus vai ser pior do que a tua? Daqui 5 anos, 10 anos, não vai chegar a 10 anos nunca. Duvido que chegue 10 anos antes de Jesus voltar. Mas se chegasse daqui 10 anos, você acha, poxa vida, eu me arrependi, porque eu tinha planos de fazer isso, assim. Aí eu falei, Senhor, eu quero só a tua vontade. E eu me arrependi, porque, poxa, deu tudo errado. Eu não me formei, eu não abri aquela loja, eu não fiz aquilo outro, e eu estou aqui agora quebrando. Você acha que é possível? É possível? Como que a vontade de Deus vai ser pior, inferior à nossa? Mas a pessoa, ela vai crescendo ao invés de diminuir. Quer dizer, ela vai vendo o poder da fé, ela vai aprendendo o poder da fé, ela vai aprendendo a usar a fé, e ela vai se sentindo autônoma, independente. Não basta ter fé, basta estar na igreja. Não, se eu estiver na igreja, se eu tiver fé, mantiver a fé e estiver na igreja, eu vou chegar onde eu quiser. Então ela vai se tornando autônoma. Ela vai perdendo a dependência de Deus, inclusive nas coisas pequenas, nas decisões, em tudo. E ela vai se tornando, então, ela vai crescendo e começa ela a querer as coisas só para ela e para a família dela. Aí tem gente que já tem até o Espírito Santo, depois perde, porque não ganha almas. Não gasta um pouco do seu tempo para ganhar as almas que estão perdidas, porque todo o tempo dela tem que ser para ela curtir a vida ou resolver a vida dela. Depois se torna uma fonte seca. Por quê? Porque ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E Jesus diminuindo, até não existir mais nela. Jesus deixa de existir na vida dela. Que é quando ele fala, não extingais o Espírito. O Espírito Santo pode ser extinto na vida de uma pessoa. Está ficando claro? Como é que nós vivemos, gente? Quem tem crescido em nós? Quem tem crescido em você? Nossos próprios ideais ou os de Deus? Quantas pessoas que você, por exemplo, até na vida econômica, que deram testemunho, eu vim para cá e tal, eu me formei, e eu comecei um trabalho, e no meio do caminho o Espírito Santo me deu uma direção e eu larguei tudo. Eu fui para um lado que não tem nada a ver com a minha formação, eu fui para um lado que não tem nada a ver com o que eu sempre trabalhei, e Deus abriu as portas e eu estou arrebentando. Sim ou não? Foi guiada por quem? Não tem como dar errado. Deus guia até no seu trabalho, no namoro, em tudo. O Espírito Santo quer guiar você, a mim, a nós. Mas se ele não encontrar espaço, porque ele vem falar comigo, não, eu já sei, não, eu vou fazer assim, vou fazer assado, não, eu quero desse jeito. Quem está diminuindo em nós? Nós ou Cristo? E às vezes tem gente que Cristo nem apareceu, né? Nem apareceu ainda, porque nem o Espírito Santo ouve. Isso é muito importante. Dá para entender? Que o Espírito Santo te revela o que eu não consegui. Houve uma questão entre os discípulos. Note que questões sempre existiram e existirão entre os que creem. Ter fé em Deus e ter o Espírito Santo não eliminam nossos achismos automaticamente. É preciso voluntariamente submetermos a nossa mente à mente de Cristo, para termos o mesmo pensamento. Essa é a nossa única saída, é pensar como Cristo, pensar como Deus. Como? Lendo a Bíblia? Sim, mas não só isso, porque até lendo a Bíblia a gente pode ser enganado pelo diabo. O Espírito Santo, ele nos vai dar entendimento daquilo que lermos.
e entendimento do que nós iremos fazer. Então, sem o Espírito Santo, a pessoa está condenada, todos nós. Mas, como muitos cristãos não o fazem, o diabo se aproveita e induz os que creem em Deus a discutir e debater opiniões, em vez de focarem no alvo principal, que é a salvação. Nesta passagem, percebe-se que os discípulos de João Batista esboçavam um certo ciúme, porque Jesus estava batizando e atraindo uma multidão. Se João Batista fosse carnal, logo teria se contaminado por aquele espírito que viajou nas palavras de seus discípulos e dado corda. Poderia dizer, é mesmo? Tinha muita gente lá? Alguém falou de mim? Por aí vai. Porém, pelo Espírito Santo, João Batista deu uma das maiores lições sobre defender a fé do espírito de ciúme, inveja e autopromoção. É necessário que ele cresça e eu diminua. Você vê que Jesus falou que entre os profetas, entre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista. João Batista, ele pensava em se diminuir e se tornou o maior. É isso aí, com Deus é tudo diferente, pessoal. Jesus falou isso, né? Quem quiser ser o maior, seja o menor. Com Deus é tudo diferente. É o contrário. Porque João tinha dentro de si o de se diminuir, não. Repito, se diminuir é anular seus achismos, sua forma de pensar, é assumir o pensamento de Deus. O que ele quer que eu faça? O que eu quero fazer? Não interessa. O que ele quer que eu faça? É anular as emoções, os sentimentos, entregando-os à vontade de Deus. É Ele que vai conduzir minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, minha vida. Então, porque ele se anulava, Jesus falou isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, João que viveu isso, ele negava a si mesmo. Ele se diminuía, se tornou maior do que Moisés. Jesus falou que entre os nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Até Moisés, aos olhos de Deus, ficou pequeno diante de João Batista. O que João Batista fez? Abriu o mar? O que ele fez? Perto do que Moisés fez de poder? Nada. Mas fez o mais importante, que era preparar o caminho para Jesus. Falar do arrependimento. E se diminuir para deixar Jesus aparecer. Então, quando você se diminui nesse sentido, você não deixa suas vontades, seu achar, seu querer tomar conta de você. Você sempre submete tudo a Deus. E quando bate de frente, poxa, isso aqui que eu estou querendo fazer não bate com o que Deus quer. Acabou. Igual um namoro, né? Uma coisa que pega muito, que destrói muito, que a gente vê. Quantos que começaram a namorar uma pessoa que não é da fé, que não é de Deus? E está escrito, não faça isso. Está escrito. Ah, mas eu tenho fé que vai se converter. Então, por que você não espera se converter então? Por que não espera a pessoa se converter se você tem fé que ela vai se converter? Quer dizer, fé ilusória, fé do coração, fé mentirosa. Aí a pessoa, por causa do coração, ela não se anula, ela não nega a si, ela não se submete à palavra de Deus. Não, se essa pessoa é de Deus para mim, ela vai se converter. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Se essa pessoa que chegou para mim é de Deus, ela vai se converter. Aí eu vou pensar em ter um relacionamento com ela ou com ele. Se não se converter, então não é de Deus coisa nenhuma, vem do inferno, vem do diabo. Eu não quero. Mas quantos fazem isso? Muitos. Ah, é um sinal que Deus me deu. Que sinal? Não, que Ele gostou de mim. Eu vi um testemunho outro dia, lá no Templo de Salomão, uma moça já mais para titia, né? Mais para titia do que para moça. E ela estava lá no trabalho dela, e um colega de trabalho começou a gostar dela. E começou a falar com ela, já tentando entrar numa conversa mais, né, sentimental. Ela já cortou, falou assim, olha, o negócio é o seguinte. Primeiro, se você quiser alguma coisa comigo, então você vai ter que falar com meu pai. Já ficou estranho, né? Hoje em dia, quem é que pede namoro para o pai? Ridículo, hoje em dia. É ou não é verdade? Ele já levou um susto. Pô, pera, dessa idade, ter que falar com o pai? É. Mas ele estava querendo, né? Tá bom, eu vou. Dá o endereço. Quando ele pegou o endereço, que ele chegou lá, ele passava, olhava, mas está errado esse endereço. Não achava a casa.
O endereço era da onde? Do Templo de Salomão. Aí ela chegou e viu ele lá, mas não, é aqui, você vai ter que falar com meu pai. Depois falar com meu pai da terra também. Você vai ter que falar com meu pai. Se você quiser alguma coisa comigo, primeiro você tem que querer com meu pai. Você não teve medo de perder. Porque ela falou, eu gostei dele também, mas ele não era da fé. Não teve medo, não ficou com mais ou menos. Ah, tá bom, vamos, olha, eu começo a namorar com você, mas você tem que vir comigo para a igreja, tá? Aí é fácil. Sim ou não? E tem um monte que começou a vir para a igreja com outro até casar. Depois que casou, pronto, casou. Agora, acabou. Aí começa a desgraça. Porque a pessoa despreza o coração, a palavra de Deus para fazer. Então, essa teve fé. Essa teve fé. Se ele é de Deus para mim, ele vai se converter. Aí sim, eu vou começar alguma coisa com ele. Então, aí eles começaram a frequentar a terapia junto. Da terapia, ela falou domingo, quarta-feira, a coisa foi só aumentando, né? Mas ele queria. Mas ela ficava observando. E à medida que ela viu que ele realmente começou a prestar atenção, começou a entender, se batizou, mudou comportamento, ela viu que houve uma entrega. Aí ela começou a crer mais. Mas ela esperou ele receber o Espírito Santo. Agora sim, você tem o mesmo pai que o meu. Agora estão casados hoje. Mas é isso que a gente vê acontecer? Não, a minoria tem essa coragem. A minoria tem coragem para realmente confiar em Deus. A maioria cai nessa lábia do diabo. Não, é de Deus para mim. E vai se converter. Então por que não espera? Porque não crê que vai se converter. E se tem medo de ficar sozinha, de virar titia, vovó. Tem medo. Melhor virar vovó e ir para o céu, né? Do que casar para o inferno. Mas está dando para entender? Isso é uma das situações. Tá claro? É uma das situações. Então, quando a tua vontade conflitar com a de Deus, bater de frente, anula a tua. A de Deus é melhor, é perfeita. Não vai te fazer. Você pode sofrer agora, no momento. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou abrir mão da vontade. Mas depois, você vai ser feliz, porque ela é boa, perfeita. Vai ser agradável. Mas você abre mão da vontade de Deus, porque você não quer sofrer. Então depois você vai conhecer o desagradável que vem do diabo. Assim são pessoas que fazem negócios, enfim, tudo na vida. A verdadeira e mais pura fé nos faz buscar que Jesus apareça cada vez mais em nós. E que nosso eu desapareça. João Batista soube qual era o seu lugar. Ele veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Não veio para aparecer mais que ele, nem para dividir sua glória. Em um mundo onde a maioria quer aparecer, ter fama, seguidores, dinheiro e glória, muitos têm se perdido em busca dessa ilusão. Infelizmente, muitos cristãos e até pastores têm perdido a oportunidade de ser João Batista. E sem querer, estão querendo um pouquinho da glória de Jesus para si. Por isso, sem perceber, vão perdendo a fé. Aquele que vem do céu é sobre todos. A nós basta estar debaixo dele. E seremos os maiores nesse mundo. Amém? Quem se torna o menor é feito maior por Deus. Até o que você não sonhou, você vai receber. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça. Deu para entender? Depois você vai meditar mais, Deus vai falar com você. Agora, para completar isso, para a gente orar. Para completar isso, qual é o que é maior e pior que o diabo? O que é maior e pior que o diabo? É o coração. Quem nasceu primeiro? O diabo ou o coração podre? Hã? Quem? Tinha demônio no céu? Tinha demônio no céu? Então quem foi que tentou Lúcifer? Deu para entender? No céu só tinha Lúcifer. O nome Lúcifer quer dizer cheio de luz. Que leva luz. Porque ele era cheio de luz. Hoje quando se fala Lúcifer, demônio, é o diabo. Mas o nome, o significado quer dizer luz. Então não existia demônio nem no céu e nem em lugar nenhum. Não foi o diabo que chegou para Lúcifer e começou a falar com ele, não foi. Foi o seu coração.
Olha como é que o coração é problemático, é pernicioso. E tem que viver controlado pela cabeça, pela mente, pela razão na palavra de Deus. Está aqui escrito. E depois está mais explicado para você ler em casa com calma. Perfeito, olha o que fala aqui, através do profeta Ezequiel. Deus diz, perfeito, ele era o quê? Perfeito, não tinha erro nele. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade achada em Lúcifer? Elevou-se o teu coração. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Quer dizer, então, como ele chegou um momento que ele se viu, o principal anjo do céu, que comandava os outros anjos, que executava as ordens de Deus, o coração dele começou a se exaltar. Você é o cara. E Deus não faz nada, Deus fica lá no trono. Os anjos obedecem você. Você que coordena tudo. Você que coordena, você que vai. O operacional é teu. Você é o cara. Você é respeitado. Então o coração dele começou a se elevar. E ele começou assim, a achar que ele era alguma coisa. É isso que ele quer fazer com a gente hoje. Por isso que você vê tantos pastores saindo da igreja. Porque chega um momento que eles dizem, eu sou melhor do que isso. Para que eu vou ficar dominado ou debaixo de alguém, ou da igreja, ou do bispo Macedo? Eu vou abrir a minha igreja. Para que eu vou ficar aqui? Porque na Igreja Universal não existe oportunidade para ganhar alma. Sim ou não? Para ganhar alma na Igreja Universal não dá, é ruim demais, é uma porcaria. Não tem, Deus me livre. Igreja Universal, ela só tem trabalho no presídio, no prostíbulo, no hospital, na delegacia, no orfanato, no leprosário, nas ruas. Como é que eu vou ganhar alma na Igreja Universal? Não dá. Entendeu, né? Mas é o quê? O coração? Eu sou mais do que isso. Não preciso me submeter a mais ninguém. Porque na Igreja Universal a gente vive como os sacerdotes do passado. Na Igreja Universal a gente não tem carro, a gente não tem terreno, a gente não tem conta, dinheiro no banco guardado. A gente está aqui, amanhã está ali, está lá, vem para cá. Não tem paradeiro. Aí o sujeito, não, vou me estabelecer aqui, gostei, essa cidade é bacana, gostei mais daqui do que das outras. Não, vou estabelecer aqui, vou ter carro, vou ter casa, eu vou fazer o meu trabalho. É isso aqui. E quantos que vêm se perdendo, tanto pastores como dentro da igreja, como nós falamos no início da reunião. Elevou-se o coração. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias aonde? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Fique de pé, por favor. Então Lúcifer estava conversando com quem? Com o diabo. Estava conversando com quem? Com o coração. Então o coração é pior que o diabo. O diabo só aproveita o coração do ser humano. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que é ser como Deus? Deus, além de ser um que é adorado, né, e o único que é adorado, Deus é o absoluto. Existe alguém acima de Deus? Então, o diabo quer que você, que a gente seja semelhante a Deus. Ou seja, que não tenha ninguém acima da gente. Minha vida, meu corpo, minhas regras. Não é o que pregam aí hoje em dia? Meu corpo, minhas regras, minha vida, quem manda sou eu mando no meu nariz. É isso aqui. Então, isso que vem sendo implantado no mundo de meu corpo, minhas regras, eu é que mando, meu nariz, sou eu e tal. É isso aqui, é o princípio de Lúcifer. Ser igual a Deus. Estar na condição de dar a última palavra. Estar na condição de definir. Estar na condição de decidir. Sou eu que decido. Quando você diz assim, por exemplo, não vou me batizar nas águas. Mas está escrito, Jesus falou, se você quer ser salvo, então você tem que se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros, da sua vida passada, se batizar nas águas para sepultar essa velha criatura. Porque quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, aí você diz assim, não estou pronto. A última palavra é tua, você está sendo semelhante a Deus. O diabo está incitando você a você ser semelhante a Deus. Porque Deus é o que decide, Deus é o que define, a última palavra é a dele. Ele é o soberano. E quando você faz o que você quer, você está sendo induzido pelo coração, pelo diabo através do coração, a ser semelhante
a Deus. Não, na minha vida a última palavra é minha. E aí você já sabe, né? O que virou de Lúcifer, né? O que sobrou de Lúcifer? Cheio de luz, só o nome, porque ele hoje é pura treva. Será que de repente o diabo não tem enganado você assim, sem você perceber? Você vê aqui, você lê, você ouve palavra, testemunha, olha, eu vivi assim na mentira e tal, deixei a mentira, deixei as amizades erradas, eu passei a buscar o Espírito Santo, e aquilo mexe com você, é o que você está vivendo, mas você decide, não vou me entregar ainda, não está na hora, não. Vem aí os pensamentos, os argumentos, e você continua na igreja só orando, cantando, louvando, fazendo corrente, mas uma entrega real mesmo você não faz. Uma entrega verdadeira você não faz. Por quê? Porque o diabo está induzindo você ao erro que desgraçou a vida dele. Induzindo você a ser semelhante a Deus. Na minha vida, a última palavra é minha. Eu é que sei. Não estou pronto e seja o que for. Mas quando a pessoa realmente quer Deus, a última palavra é dele. Eu posso não entender, eu posso não compreender, o meu coração pode não querer, mas se Deus quer, então eu diminuo, eu me submeto. A vontade dele será feita. Feche os seus olhos, por favor. E pense nisso agora. Nesse momento, Deus quer, talvez, salvar a sua vida. Talvez agora, nesse momento, você esteja perdido. Você estivesse perdido e não sabia. Talvez você estava seguindo só o seu coração. O que fez surgir o diabo. E você não sabia. E você só estava seguindo o seu coração. O diabo te induzindo a ser igual a Deus. A dar a última palavra. E você não quer mais viver nesse erro. Você não quer chegar ao ponto de Lúcifer, que queria um trono acima do de Deus e foi lançado no inferno. Você não quer perder tudo. Você não quer se tornar trevas. Você não quer ficar distante de Deus. Então, fale com Ele aí agora.